A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Vamos pegar a nossa Bíblia, abrir no livro de Lucas, lá no capítulo 12, lá no versículo 29, que a palavra de Deus ela fala assim: Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações. Irmãos, Deus pediu que eu pregasse essa palavra para você que está praticando a procrastinação. O que é a procrastinação, missionário? É o ato que você tem de prorrogar aquilo que precisa ser feito. Todas as vezes que você prorroga, que você pratica a procrastinação, você atrapalha o trabalhar de Deus. Por que você atrapalha o trabalhar de Deus? Porque tem coisas que nós precisamos fazer. Aquilo que é para eu fazer e você fazer, Deus não fará por nós. Então, às vezes, é um documento que você precisa juntar num processo e você fica protelando por um tempão esse documento. E você fica orando querendo ter vitória nesse processo. Às vezes, você precisa fazer algo dentro da faculdade que você tá para que você venha obter uma vitória, para que você talvez venha passar de um ano para o outro, e você é negligente, porque você começa a praticar a procrastinação e você não faz aquilo que tem que ser feito. Aí você precisa e você tá orando de repente para vender um imóvel, mas você também não vai numa imobiliária, você não leva a foto do imóvel, você não faz, você não age. Aí você precisa, por exemplo, receber a pensão dos seus filhos. Aí você fica clamando ao Senhor porque você quer receber, você quer que a outra parte pague, mas a lei está aí, você não entra com a providência, você não procura um advogado, você não faz aquilo que você tem que fazer, a sua parte você tem que fazer. Porque quando você fizer a sua parte, Deus fará o impossível. Deus fala na palavra para não andarmos ansiosos. Porque Deus tem capacidade para resolver todas as situações da nossa vida. É Ele que resolve. Mas aquilo que nós precisamos fazer, que está na nossa alçada, nós temos que fazer. Também já é preguiça demais do cristão achar que Deus vai mandar um anjo, que esse anjo vai lá tirar xerox do documento que você precisa e que ele vai enfrentar uma fila, que ele vai juntar aquilo no processo, entendeu? Deus não faz isso. Deus não age dessa forma. Deus vai usar pessoas para te dar vitória nesse processo seu? Com certeza vai. Mas a partir do momento que você fez a tua parte diante desse processo. Então Deus está falando para você, não pratique a procrastinação, porque isso retarda todo o processo que eu tenho na tua vida. E os milagres acabam não acontecendo, porque você fica vivendo aí a comodidade, aí você ora, aí quando você não vê resultado, você começa a lamuriar, aí você fica lamuriando, daqui a pouco você começa a ficar revoltado e revoltada, porque você não está tendo os resultados que você precisa ter. Aí você começa a ficar com febre espiritual, você já não quer mais servir a Deus, porque você acha que Deus não está te ouvindo, que Deus não está fazendo. Irmãos, aquilo que nós temos que fazer, nós precisamos fazer. Tem coisa que nós precisamos nos movimentar. Tem casos, às vezes, que Deus me usa em profetização na vida do outro, que a pessoa precisa fazer determinada coisa, e Deus fala, manda ela se movimentar, entendeu? Manda ela entrar em contato para poder trazer funcionários novos, manda ela agitar, que à medida que ela for agitando, eu vou trabalhando e vou colocando as coisas no lugar. Tá querendo um emprego? Tem que distribuir currículo. Aí você fica com preguiça de distribuir o currículo, como que Deus vai abrir uma porta se você não foi lá distribuir esse currículo? Aí você pede para Deus, por exemplo, abrir para você a porta na área da engenharia, e aí você pega e começa a distribuir o seu currículo na área contábil. Aí Deus não consegue realizar, por quê? Porque o seu currículo está num posicionamento errado e contrário das suas orações. Você precisa direcionar para aquilo que você quer, para que Deus possa colocar no teu caminho aquele sonho que você tá tendo no teu coração. Porque os sonhos que nós temos, nós que temos vida com Deus, que nós temos o joelho no altar, é Deus que coloca em nós.
É Deus que coloca em nós. Porque quando nós temos um sonho contrário da vontade do Senhor, Deus tira aquele sonho de nós. Ele não deixa aquilo ficar sendo nutrido dentro da gente. Ele começa a mostrar que aquilo não fará bem para nós. Deus vai se comunicando conosco, Ele vai tirando, Ele vai limpando, e Ele começa a colocar em nós os sonhos dEle, porque nós não vivemos a nossa vida mais. Nós vivemos a vida que Deus tem para nós, é Ele que vive em nós. Então nós nos movimentamos de acordo com a vontade dEle. Então não pratique mais a procrastinação na tua vida, porque tem bênçãos na tua vida que está atrasada e retardada, porque você está simplesmente agindo de uma forma contrária e você está num comodismo muito grande. Aí você fica esperando o outro fazer. Irmãos, esperar o outro é a pior coisa que tem. Maldito o homem que confia no homem. Porque você vai ficar confiando na palavra do outro, o outro às vezes não tem capacidade, ou às vezes o outro tem, às vezes até iniciativa e quer te ajudar, mas aparece alguém no caminho da pessoa e impede que ela te ajude. Porque Satanás está trabalhando o tempo inteiro. E Satanás trabalha para nos destruir, para nos frustrar, para fazer com que a gente acredite que Deus não existe, que nada do que Ele nos prometeu a gente vai viver, porque Deus não volta atrás na palavra dEle, nem na justiça, nem nas bênçãos, nem nas promessas que Ele nos faz. Quando Deus decretar algo de justiça na vida de alguém, você pode ter certeza que Ele vai concluir. A maneira como Ele vai executar, nós não sabemos, e geralmente de uma forma bem dolorosa. Mas Ele vai concluir aquela justiça porque Ele vai fazer jus do povo dEle. Senão não faz sentido eu orar, você jejuar, e Deus não fazer justiça, as pessoas ficarem pisando em nós, nos caluniando, nos traindo, nos humilhando. Aonde está o Deus que nós servimos na hora que a gente está passando o aperto? Está conosco. Deus vem, entra com a justiça dele, entra com a restituição. Ele vai lá e faz o que tem que ser feito. Mas nós precisamos fazer a nossa parte, em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Quando nós queremos algo de Deus, você não ora pedindo? Se é a justiça que você quer, você não ora pedindo a justiça, nós temos que ter ação. É ação e reação. Como é que o reino vai trabalhar? De acordo com a nossa ação. Aí o reino reage. Então, se você estiver em santificação, estiver com sua vida no altar, estiver com o joelhinho lá, orando, buscando, jejuando, vai ter reação do reino. Você nem precisa se esforçar muito. É questão de você exercer a tua fé e de fazer o que precisa ser feito. Porque a oração, ela tem muito efeito quando ela sai da boca de um justo. Quando ela sai da boca da verdadeira igreja de Cristo. É uma oração que sai e que ela vai ser concretizada, ela vai ser vivida, ela vai ser realizada porque é a glória de Deus, não é nossa. Então nós precisamos fazer a nossa parte em todos os sentidos. Porque senão você vai ficar orando, orando, orando por um sonho, orando, orando, orando por uma situação, mas você não reage, você não sai da sua zona de comodismo. Você fica aí sentado nesse sofá, deitado nessa rede, esperando os anjos virem. E eles não vão vir dessa forma. Deus vai fazer o impossível, o sobrenatural, diante daquilo que nós não conseguimos fazer. Mas o que nós conseguimos fazer, nós temos que executar. Nós precisamos reagir. É ação e reação, é energia. Nós precisamos reagir. Deus é luz. Então nós temos que reagir de acordo, tendo as nossas atitudes dentro da luz, de acordo com a luz que Deus nos emana, as leis que Ele nos ensina, e nós temos que reagir de acordo com as situações que nós estamos vivendo. Nós não podemos deixar para depois. Então Deus está falando para você isso que você tem pedido em oração, isso que você tem orado, isso que você tem buscado, que você tem jejuado, eu vou fazer. Mas a partir do momento que você parar de ficar nessa zona de comodismo, na hora que você parar de exercer a procrastinação. Irmãos, uma coisa que Deus está pedindo para falar, não perca tempo com quem não tem compromisso com a obra. Às vezes você passa mais tempo conversando com uma pessoa que não tem compromisso com a obra, e você tem que ter compromisso com a obra, e você não faz a sua parte. Aí ao invés de você ir fazer o ID de Deus, falar do amor de Deus, mostrar para as pessoas que Deus é na tua vida, através das tuas atitudes, através da tua postura, você fica perdendo tempo com pessoas que não têm compromisso nenhum com a obra. São pessoas que estão nas trevas, que são desocupados, que só pensam neles mesmos, que só pensam nas futilidades do mundo. E aí você perde o seu tempo precioso, você perde a tua ação, você fica na procrastinação, que é o comodismo, através das atitudes pecaminosas do outro, e você deixa de fazer aquilo que você teria que fazer. Porque enquanto você está trabalhando no reino, que você está levando a palavra, que você está edificando, o que Deus está fazendo? Deus está trabalhando a tua causa.
O que que Deus faz na minha vida? Enquanto eu estou na obra, que eu estou evangelizando, que eu estou levando a palavra para quem está precisando, para quem está precisando de libertação, enquanto eu estou empenhada na obra, orando por vocês, intercedendo para aquele que precisa, levando a palavra para aquele que precisa, mostrando com as minhas atitudes que eu sou uma mulher de Deus, porque aonde eu vou, aonde eu coloco a planta dos meus pés é abençoado, né? Deus fala na palavra. De acordo com a minha renúncia, com a minha entrega, com as minhas atitudes. Enquanto eu estou fazendo isso, Deus está trabalhando os meus sonhos. Deus está realizando os meus sonhos. Enquanto eu estou tendo atitude, enquanto eu estou saindo da minha zona de conforto, fazendo aquilo que precisa, Deus está entrando nas áreas que eu preciso. É um documento, às vezes, que eu preciso levar para um advogado, eu tenho que ir lá fazer, porque senão Deus não consegue executar o resto. Então eu tenho que agitar, eu tenho que ir lá, eu tenho que fazer. Às vezes é uma conta que eu quero que Deus entre com o recurso para que eu pague. Quando entra o recurso, eu tenho que ir lá e pagar. Porque senão você recebe a bênção, mas você também não paga. Porque é uma questão de escolha, né, irmãos? É prioridade. Se você recebeu uma bênção financeira e você tem dívidas para pagar, pague as suas dívidas. Honre as pessoas que confiaram em você. Nós temos que fazer isso. Depois você vê as outras coisas. Aí Deus vai lá e te abençoa. Às vezes vem dinheiro para você, você poderia abençoar um missionário, você poderia abençoar a igreja que você frequenta, você poderia abençoar uma família que está passando fome, você não faz isso. Você só quer receber. Aí você quer multiplicação vindo de Deus, mas você não tem ação, você não tem atitude diante daquilo. Como que você quer a multiplicação na tua vida se você não abençoa a vida de quem precisa? O reino trabalha assim. Nós ganhamos, mas nós doamos. Nós recebemos, mas nós fazemos pelo outro também. Porque tudo que nós recebemos tem que ser bênção na vida dos nossos irmãos. Tem que ser partilhado. Você tem que ir lá e abençoar o outro. Então Deus está falando para você, você tem orado por coisas que você ainda não recebeu, porque você está praticando a procrastinação. E enquanto você ficar vivendo dessa forma, você vai ficar estagnado.